impactante para a tua alma aqui essa noite. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer fazer um memorial na sua vida. E nós vamos ler Josué capítulo 4, vamos ler alguns versículos, versículo 7 e versículo 21 somente. Josué capítulo 4, versículo 7 e versículo de número 21. Deus abençoe a vida do pastor Rocha também, um grande homem de Deus. Todos os nossos obreiros, todos os levitas e toda a igreja que se faz presente aqui nesta noite. Josué 4, versículo 7, todos encontraram? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre aos filhos de Israel. Verso 21, vamos ler todos juntos, o verso de número 21. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Senhor Deus, tua palavra fora lida e será brevemente esboçada. Fale aos nossos corações, segundo aquilo que o Senhor quer revelar, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Tome teu assento e atenta para uma rápida mensagem de Deus aos vossos corações. Josué está sendo aqui o condutor da casa de Israel. Moisés morre. 32 dias de clamor, porque não tinha um líder para suceder Moisés. O líder era Josué, mas não havia sido separado por Deus. Deus desce no acampamento de Sitim e vai falar com Josué: levanta-te, não temas, caminhe, porque eu sou contigo, e assim como eu fui com meu servo Moisés, também eu serei contigo por onde quer que andares. E Deus vai olhar para Josué e vai dizer assim: medite no livro da leitura desta lei, de dia e de noite, para que fazendo assim possa prosperar a ti e todos aqueles que caminham contigo. Deus no capítulo 1 chama Josué para a responsabilidade. Josué vai conduzir quase 2 milhões, precisamente 1.800.000 pessoas até a terra de Canaã por um período de 40 anos. Josué, depois da morte de Moisés, é chamado por Deus, e o Senhor agora está animando Josué a conduzir o povo de Israel. Só que no meio dessa caminhada, Josué se depara com barreiras, com problemas, com dificuldades. A primeira dificuldade foi Jericó, no capítulo de número 2. Josué vai ver que em Jericó estão lá os jebuseus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os gigazeus, 7 nações de Eus estão lá dentro de Jericó. Jericó comportava 100.000 habitantes, era do tamanho do estádio do Maracanã. E Josué observa Jericó, e quando eles estão lá em Jericó, no capítulo 2, a Bíblia diz que Jericó ficou cercada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía, ficou totalmente fechada. Deus deu uma ordem: chama sacerdote e levita, você vai caminhar 8 quilômetros por dia durante 7 dias. No 7º dia será 56 quilômetros, porque a volta em volta das muralhas dava 8 quilômetros. Então 7 dias de caminhada. No último dia, no 7º dia, vocês vão rodear as muralhas de Jericó 7 vezes. 7
que cada volta dá 8 quilômetros, então são 56 quilômetros no 7º dia. E Deus vai olhar para Josué e vai dizer uma palavra: vocês não vão alçar arco, flecha e nem espada. Vocês vão fazer uma única coisa para que eu possa operar um milagre no meio de vocês. E Josué pergunta: o que é que nós vamos fazer? Vocês vão gritar. Eu só quero ouvir a voz de vocês, um grito. E a Bíblia diz que eles começam a rodear Jericó. E no último dia que eles estão dando a 7ª volta, no último dia, rodeando 7 vezes, a Bíblia diz que eles começaram a gritar, com tamanha grita, está escrito assim, grita, literalmente no texto. E eles começaram a gritar com tamanha grita que as muralhas de Jericó se fenderam. Só que tem um detalhe: as muralhas elas não caíram. Por que elas não caíram? Porque em cima daquelas muralhas estava a casa de Raabe. Raabe, que antigamente era prostituta, mas salvou os 2 espias dentro da sua casa, e ali ela foi resgatada, foi redimida, então passou a seguir os filhos de Israel, e ela se encontra na genealogia de Jesus, porque ela se arrependeu dos seus maus caminhos, passou a servir a Deus. Raabe estava lá com a sua casa, e agora as muralhas não poderiam cair, senão a casa de Raabe seria destruída. O historiador Mayan Pirma, ele escreve que quando o povo deu a 7ª volta e gritou, o grito foi tão forte e impactante que tremeu o céu, a mão de Deus desceu e afundou as muralhas de Jericó. Afundou, Deus enterrou as muralhas. Porque se as muralhas caíssem, ia matar todos os filhos de Israel que ali estavam. Deus sabe como trabalhar em teu favor. Deus não precisa de ótica para operar milagre. Deus não precisa de ciência humana para operar milagre. Simplesmente Deus opera o extraordinário na sua vida, porque Ele, como disse a Josué: eu estou contigo por onde quer que fores e andares. Só que o interessante aqui é que Josué, ele está sendo conduzido e daqui a pouco ele atravessa Jericó. Só que tem uma outra situação. Josué precisa atravessar o Jordão. No capítulo de número 3, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem: volta para o acampamento da noite anterior, que é Sitim, habita lá com o povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O Jordão está cheio, e eles precisavam atravessar o Jordão. Como atravessar o Jordão na época da cega, na época da cheia? Eles voltam, e o Senhor havia falado com Josué: vai pegar a arca do Senhor, a arca da aliança, colocar sobre os ombros de 4 levitas, os sacerdotes vão tocar as trombetas, e você com os levitas e sacerdotes vai ficar a 1.200 metros na frente do povo. Ou seja, o povo estaria aqui, e 1,2 km estaria Josué, o capitão, mais sacerdote e levita. E quando vocês tocarem com a arca nas águas do Jordão, eu vou enfiar o meu braço lá e vou fazer uma parede, e as águas do Jordão vão se secar para baixo, e vocês vão passar com os pés secos. Porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu estou prometendo que eu serei contigo também, Josué. Deixa eu dizer uma coisa: Deus nos deu uma certeza que Ele está conosco. E se Deus está conosco, você não tem que ter medo à luta, à aflição, a Jericó, a Jordão que tem se levantado ou aparecido na sua frente. Deus tem todo o poder de abrir esse Jordão para você passar. Agora caminhe comigo para o fim aqui. Quando eles atravessam o Jordão, o Senhor fala com Josué: pega o cabeça de cada tribo, são 12 tribos, pega o cabeça, pega o que responde pela tribo, manda voltar lá no meio do Jordão que eu estou segurando as águas, pega pedras, cada pedra de 80 quilos, você vai pegar 12 pedras, cada cabeça de uma tribo vai carregar uma pedra, levar para onde? 25 quilômetros, no acampamento de Gilgal, onde vocês vão passar a noite. Por que isso, Senhor? Para que no futuro, as pessoas que perguntarem o que são essas pedras, muitos vão dizer: são o memorial de Deus, porque Deus prometeu que estaria conosco e Ele cumpriu a sua palavra. Levante a sua mão. Deus vai fazer um memorial na sua vida. No dia de amanhã, muita gente vai olhar para você e vai entender que o teu Deus é fiel para cumprir todas as promessas na sua vida. Deus não falha conosco.
Só mais 2 minutos para me concluir, que eu estou com vontade de concluir. Olhe para cá. Ele atravessa o Jordão. 4 coisas extraordinárias vai acontecer. Primeiro, a circuncisão do povo. Ele vai marcar o povo de Deus, o povo que não havia sido circuncidado depois da morte de Moisés. Segunda coisa extraordinária, Josué capítulo 5, versículo 1, 7 nações estão esperando eles depois do Jordão, mas quando o Jordão abre,